Olá, ouvinte! Esse é o podcast de Literatura e Cultura do professor Leonardo Campos, em parceria com o portal Bahia para Você. Hoje vamos refletir sobre o simbolismo na literatura brasileira. Eu sou Emerson Miranda, jornalista, que dividirá a empreitada com Tainá Ribeiro. Tudo bem, Tainá? O simbolismo foi um importante movimento literário do final do século XIX. Autores como Baudelaire, Rimbaud, Camilo Peçanha e Cruz e Souza são alguns dos escritores que produziram tal estética, com visões de mundo bastante pessimistas e uma linguagem marcada pela imprecisão e sugestão. A leitura de poemas e prosas simbolistas permite-nos conhecer quais eram os sentimentos e perspectivas de mundo de algumas sociedades alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial. Olá, Emerson, obrigada. É sempre satisfatório estar por aqui para aprender com o professor Leonardo Campos sobre literatura, cultura e atualidades. Antes das perguntas, vamos para um punhado de contexto histórico? Em 25 de junho de 1857, Charles Baudelaire publicou o livro de poemas As Flores do Mal. Nessa obra, boa parte das tendências que viriam posteriormente a ser consideradas simbolistas estão presentes e foram profundamente revolucionárias na literatura europeia de então. Diversos outros escritores começaram a se filiar ao estilo baudelaireano, intitulando-se decadentistas. Posteriormente, tais decadentistas passaram a ser considerados os primeiros simbolistas da Europa. No Brasil, o movimento chegou após seu irromper no velho continente e manteve boa parte das características europeias. A literatura simbolista pode ser caracterizada como uma arte profundamente marcada pelo pessimismo em relação à existência, espaço marcado agora pela desilusão. Utilizando uma linguagem fluida, imprecisa, os autores desse movimento não buscavam retratar o mundo, mas apenas sugeri-lo a partir de suas visões subjetivas. Um dos pontos que eu gosto muito de trabalhar nas minhas aulas de simbolismo é associar a pintura impressionista e outras pinturas da época também com a poesia, que dá pra gente fazer esse processo de tradução intersemiótica, fica muito interessante. Então, assim, Emerson, Tainá, dentre as principais características do simbolismo, né, que são muitas, a gente pode destacar uma certa falta de confiança na realidade, né, que seria essa realidade seria ilusória, uma valorização do que não é racional, ou seja, um foco no que é misterioso, no que é luminoso, no que está nas entrelinhas, um apreço por algo que pelo não consciente, né, um retorno assim àquela ideia de evocação da espiritualidade, do que é imaterial, uma crença na existência de um mundo ideal, uma oposição ao que era objetivo no realismo e no parnasianismo, uma relação entre o mundo visível, o mundo das essências. As palavras desses poemas simbolistas, elas eram carregadas de muita musicalidade, trabalhava com muito misticismo, sondagem do eu, valorizava muito a intuição. Era uma poesia de alienação social, estava voltado mesmo ao seu conteúdo, né, às suas temáticas, sem aquela preocupação em radiografar, em se refletir contexto histórico, as questões políticas e sociais do período. Tinha um rigor formal também na metrificação e nas rimas. Tinha uma visão muito contrária do que na época estava muito em voga, né, que era a questão do otimismo científico. Dava muito destaque para abstrações, para o que era impalpável, fazia muito uso de reticências para sugerir imprecisão das ideias, trabalhava também com o poder da sugestão, oposição à objetividade, como já falei, né? E também trabalhava com a sinestesia, né? Que é aquela coisa de estimular os sentidos humanos, né? Um sentido sugerindo um outro sentido. Nas últimas 3 décadas do século XIX, uma profunda crise econômica assolou a Europa e o capitalismo liberal provou constituir-se em cartéis e monopólios, produzindo pobreza e desigualdade social.
O ideal positivista e os progressos científicos alcançados durante todo o século não construíram nações soberanas e dignas, mas sim acabaram por culminar no século seguinte, na Primeira Guerra Mundial. Nesse ambiente de desilusão com a realidade, em alguma medida com a própria racionalidade, floresceram as Flores do Mal de Baudelaire e o movimento simbolista. Agora, vamos ao professor Leonardo. Quem são os principais autores do simbolismo brasileiro? Nós temos dois grandes nomes associados ao simbolismo no Brasil. Este período literário ele é considerado, o marco dele é considerado a publicação de Missal e Broquéis, de Cruz de Souza, em 1893, mas nós temos também o Alfonso de Guimarães como representante do simbolismo. Então, Cruz de Souza teve uma vida relativamente curta, vamos dizer assim, teve um reconhecimento, inclusive, póstumo, né, da sua composição, por ser um poeta negro, inclusive, no século XIX. Então, ele enfrentou aí diversos obstáculos de reconhecimento. Nascido em Florianópolis, a sua poesia ela é marcada por musicalidade, espiritualidade, temáticas individualistas. Ele até flerta, né, com o satanismo e com a sensualidade também. Então ele tem Missal, Broquéis, Tropos e Fantasias, tem Faróis e Últimos Sonetos, que é de 1905, que foi publicado póstumo. E o Alfonso de Guimarães, ele é considerado um dos principais poetas do simbolismo no Brasil também. A sua obra é marcada por temas semelhantes, né, o de Cruz de Souza: espiritualidade, sensibilidade, misticismo, religiosidade. Ele trabalha muito com a temática da morte, questões voltadas também à solidão, o sofrimento, a questão do amor, né? A sua produção literária tem características que a crítica literária chamou de neo-românticas, tem traços do arcadismo e elementos também do simbolismo. Dentre as principais obras, nós temos o Centenário das Dores de Nossa Senhora, Dona Mística e Pastoral aos Crentes do Amor e da Morte, essa última aí datada de 1923. Outro nome constantemente associado também ao simbolismo, mas que também, quando você vai estudar pré-modernismo você encontra, é Augusto dos Anjos, que foi também um grande poeta deste período, né? Patrono da cadeira número 1 da Academia Paraibana de Letras, publicou um único livro, né, chamado Eu. E ele trabalhou também com temas que exploravam questões sombrias, né? Questionava também essa questão do sublime na poesia, e teve aí a alcunha, né, o apelido de Poeta da Morte. E sobre esse clássico tão comentado, As Flores do Mal de Baudelaire, fiquei bastante curiosa. Fala um pouco sobre ele para os nossos ouvintes. Exato, Tainá. As Flores do Mal é uma referência, eu sempre utilizo, né, nas minhas aulas. Eu costumo dizer aos meus estudantes, né, que é uma composição poética que faz o quê? Pinta, né? Ele faz uma pintura de cenas de Paris, insere a cidade como tema, né? Baudelaire, que é considerado um escritor maldito, né? Ele aplica, vamos dizer assim, um olhar diferenciado para a poesia que se produzia naquele período. Ele traz ecos do romantismo, né, do idealismo romântico, mas ele traz um novo ponto de vista, né? Ele é sinestésico, trabalha com demarcações, digamos assim, de sadismo, de melancolia. Ele faz um tratamento cru, digamos assim, dos assuntos abordados, né? Numa época de modernização do mundo, a principal crítica do escritor era a modernização tecnológica do mundo naquele período, né? Ele fala sobre amor, sobre morte, sobre inquietude, sobre momentos de tédio que consome, né, o eu lírico em alguns momentos. Era um contexto que estava indo de encontro ao que era lógico, né? Dando uma entrada, assim, digamos, no subjetivismo. O mundo já estava muito racional depois, né, das produções do realismo, do naturalismo. Então os artistas, os intelectuais, eles começavam a duvidar do discurso científico como uma única via de explicação para os fenômenos da humanidade. Então, digamos assim, a ciência se tornou limitada e a busca de explicações, então,
vai de encontro, né, com esses limites. Ele produz uma poesia que, digamos assim, é de múltiplas interpretações, pode ser pensado inclusive para pensar temas inquietantes do contemporâneo. Eu utilizo muito a poesia de Baudelaire do passado para pensar questões da humanidade no presente. Estruturalmente ele utiliza os versos alexandrinos, né, que são 2 meio versos de 6 sílabas métricas cada um, que tem a aplicação da sílaba tônica, no caso na sexta e na 12ª sílaba. Né? São poesias sugestivas, sensitivas, trabalham com um tom vago, misterioso. Né? Dentre todos os poemas do livro, eu utilizo muito uma passante, que ele traz o conceito de multidão, né? E um outro chamado Carniça, que ele vai falar a dualidade entre forma e matéria, vai trazer também a questão do conceito de sublime. Baudelaire também era um amante da pintura, não fez universidade, então ele tinha na pintura uma observação, né? Uma inspiração para a composição de seus poemas. A gente vai deixar um texto aqui no site, né, para acompanhar esse podcast, para que vocês, né, ouvintes, possam compreender um pouco mais dessa minha interpretação sobre este clássico da poesia simbolista, né, que é marco da inauguração da modernidade poética, que é As Flores do Mal. Esse foi o podcast do professor Leonardo Campos sobre o simbolismo na literatura brasileira. Nosso projeto continua com novos períodos literários. Não se esquece de anotar as nossas dicas e até a próxima. Combinado? Valeu mais uma vez, professor Tainá. Até logo. Obrigada, Emerson, professor Leonardo, mais uma vez, imensa satisfação em fazer parte deste projeto. Estudantes ouvintes, não esqueçam, leiam, estudem, pesquisem, façam questões objetivas para treinar e organize os seus afazeres com mapas mentais. Uma dica infalível para manter o conhecimento adquirido sempre em ordem. Documentários e filmes também sobre a época ajuda bastante na imersão, além de garantir ampliação do seu repertório cultural. Até a próxima!